Ziraldo, eu deixei uma pergunta no ar no início do nosso bate-papo aqui, gostaria que você respondesse agora. Por que é que a privatização dos Correios significa um golpe contra o povo brasileiro? Bom, Beto, primeira coisa, a privatização é um prejuízo para a sociedade, em todos os aspectos. Aí você fala, mas que prejuízo que traz para a sociedade uma privatização? Em todos os aspectos. Primeira coisa é perder a soberania do Estado, porque através das empresas públicas é que nós barcamos todos a ideia de trazer o benefício em todas as situações para a sociedade. A gente banca com isso Bolsa Família, a gente banca a questão... me ajuda aí, Dom. Me ajuda a pontuar aí. A gente banca toda a realidade em que o governo pode trazer o favorecimento, né, da inclusão social para a sociedade é através exatamente das empresas. É das empresas, é onde te extrai. O Correio, por exemplo, hoje, Alberto, é uma empresa que ela não depende do dinheiro do governo. Ela é autossustentável, ela é autolucrativa. Ela, além de tudo mais, ela tem uma plataforma estrondosa, ela faz um intercâmbio internacional, assim, de uma realidade incomparável. Se nós compararmos os Correios, a importância dos Correios para o Brasil, com as empresas que tem lá fora, né, em outros países, como é que é essa comparação? Os países lá, Estados Unidos, por exemplo, tem FedEx. Os Estados Unidos considera a empresa deles estratégica, assim como o Brasil considera os Correios estratégicos. Como é que a gente poderia fazer uma comparação aí? Bom, primeiro, FedEx é uma empresa privada, é uma empresa pública. A estratégia que ela representa para os Estados Unidos, eu não diria que seria uma estratégia do ponto de vista que traz uma excelência para a sociedade, porque a visão que a gente tem dessa empresa seria a mesma coisa de a gente trazer para a realidade dos Correios um Correio privatizado. Para o senhor ter noção, a própria FedEx utiliza a plataforma dos Correios para poder enviar suas encomendas. Aqui no Brasil? No Brasil. Tá? E lembrando bem, os Correios, recentemente agora, ocorreu um fato de um certo cliente que nos procurou e muito indignado pela sua correspondência, o seu objeto não chegar, por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias essa correspondência, isso dias úteis. Isso daria mais ou menos em torno de uns 40, 50 dias úteis. Então ele tem toda a razão de estar chateado com essa situação. Agora a gente tem que lembrar uma questão seguinte. O acordo internacional entre empresas de Correios e Correios externos, ou do governo externo, ela tem uma realidade diferente. Inclusive há uma denúncia que a gente utiliza, o tal do Xing Ling, né, das próprias empresas da China, né, que lá tem uma forma de você tramitar o objeto lá dentro, que demora, o trajeto lá dentro já demora essa média de 30 dias. E tem um fator, para eles fugirem da obrigação de pagar imposto para o governo federal, ou para o nosso país, que dá em torno de preço de R$1 bilhão, tá? Eles colocam, inclusive, para colocar abaixo do valor de mercado, para que você entre na internet, faz a compra desse produto, aí, quando vai fazer a tramitação da obrigação, porque tem um valor estabelecido, um valor mínimo, parece que é em torno de $100, se eu não estou equivocado, em torno de $100, que é o valor, que seria o limite mínimo para você passar a pagar esse imposto de transição para o país. E eles vendem o valor abaixo desse valor, exatamente para evitar de passar esse valor para o Brasil, né? Esse imposto que deveria estar sendo pago para o nosso país é um prejuízo que a gente leva. E quando chega aqui, quando chega na alfândega, a gente já tem outro problema, que ali eles já têm um período para poder liberar esse objeto. E as pessoas acham que às vezes os trabalhadores do Correios que estão enrolando com a sua encomenda, que os Correios estão deixando a população à inércia da situação. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. A realidade é que nós temos toda essa logística, toda essa dificuldade, e quando chega no momento de você fazer a entrega do objeto, além da falta de trabalhadores que nós temos, a sobrecarga é muito grande, porque a internet hoje ela abriu um campo enorme para poder você vender e comprar, e isso traz um grande transtorno para a nossa realidade, né? Então, em termos de correio, né? O correio hoje tem a sua obrigação social, é um correio que garante a universalização do serviço postal, ou seja, até naquele lugar longe, lá onde você anda de canoa, de tartaruga, de burro,
o correio faz a entrega da sua correspondência, seja objeto de qualquer natureza. E essas empresas que são privadas, né, que o correio não tem um monopólio da encomenda, o correio tem o monopólio da carta, é do impresso, é do cartão postal, é do malote. Esse é o monopólio dos correios, que representa em torno de 50% aí da lucratividade dos correios, o que garante um pouco o correio hoje. O restante é competido com o mercado. Aí essas empresas que fazem esse tipo de situação, que você vai lá e paga um valor talvez até mais caro, só que eles não ficam na obrigação de fazer a entrega. Porque a empresa privada, ela não tem essa obrigação. Quem pode obrigar ele a assumir a responsabilidade de ir lá no Amapá, lá digamos assim, um lugar bem longe, bem distante mesmo, lá naquela aldeia, vamos dizer assim, de fazer, o correio tem essa obrigação de prestar. Então isso prejudicar a sociedade. E outro fato que é tão importante de dizer, que agora foi publicado no Diário Oficial, é a entrega do DDA, que é um distritamento alternado. A obrigatoriedade da sua correspondência está chegando todos os dias na sua casa, a sua fatura não terá mais essa obrigatoriedade. Tem lugares que vai ter lugar uma vez por semana, tem lugar que vai ser 3, tem lugar que vai ser 2 vezes por semana. A realidade... A empresa está colocando essa situação, mas alega o que para que seja dessa forma? Adequação do seu quadro. Porque a mentalidade do Correio é o seguinte, é reduzir o quadro de funcionários. Então o que acontece? Em 2015, os Correios tinham 127 mil funcionários. Hoje, 106 mil funcionários, ou seja, menos 21 mil pessoas a menos para fazer o trabalho. Isso gera sobrecarga para o trabalhador e gera atraso na entrega da encomenda também. Perfeitamente. E aí a meta do governo é chegar a 80 mil servidores? E como é que vai ficar? Boa pergunta de vocês, como é que vai ficar? Só que assim, a gente faz essa denúncia aqui, e é importante assim a gente levantar essa realidade e dizer para a sociedade que precisa abraçar essa causa junto com os trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente nós fizemos uma paralisação. Qual foi o motivo dessa paralisação? Exatamente para poder combater essa política de desmonte da nossa empresa. Porque isso tudo é prejuízo, não é só para os trabalhadores, porque gera demissão, a privatização gera demissão, essa redução de pessoas, a ideia seria contratar trabalhadores terceirizados, que são pessoas que vão se penalizar mais com salário menor, tá, com benefício menor. Está assim, teria uma gama de situação de ameaça contra os trabalhadores de modo geral e a sociedade, porque você precariza todo o serviço, toda a relação de trabalho, você precariza. Você deixa de prestar um bom serviço de eficiência para a sociedade. A gente compreende, sim, e sabe, né, que a sociedade tem razão. Agora, é preciso reclamar, mas é preciso reclamar da maneira certa e no lugar certo. Não é com os trabalhadores na rua, ele vai perguntar pela sua correspondência, que é um fato natural, pelo seu objeto que não chegou. Né? Só que tem pessoas, Dom, que às vezes sofrem agressão lá no local de trabalho, porque as pessoas ficam na intolerância tão grande pelo fato que está acontecendo com ele. Ele tem razão daquela raiva, daquela indignação? Tem, ele tem. Mas esse companheiro que é carteiro, ele não tem culpa do que está acontecendo, porque ele é só um operador, ele é só um distribuidor de correspondência.